A paz do Senhor a todos. Vamos para mais uma palavra? Deixa eu te dizer, a palavra que o Senhor vai nos dar hoje é: a minha e a sua atitude muda o propósito das pessoas que estão ao nosso lado. Então presta bastante atenção que a minha atitude e a sua atitude pode mudar a história de muita gente. Não se esqueça de inscrever aí no canal da igreja e notificar o sininho para você receber as próximas mensagens. Amém? Aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 17, nos diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, quando Jesus ensinava, estava sentado ali fariseus, mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazer entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. E não conseguindo fazer, por causa da multidão, subiram ao terraço e, baixando a sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao homem: os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecado a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Mas para que saiba que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu te digo a você, levanta-te, pega a sua cama e vai para casa. E imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a sua cama que estivera deitada e foi para casa louvando a Deus. E todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus, cheios de temor, e diziam: hoje vimos coisa extraordinária. Que coisa linda, hein? Você observou aqui, no sentido da abertura aqui, que eu disse que a minha e a sua atitude pode mudar a vida daqueles que estão conosco? Nós muitas vezes queremos que Deus faça um milagre na nossa vida, na nossa família. Mas a pergunta que eu vou te fazer agora: você tem procurado levar a palavra de Deus até eles? Você tem procurado levar Jesus até eles? Como está a minha, a sua vida diante dessa palavra? Observa que aqueles moços ali viram que alguém estava ali passando por luta, por adversidade, tomaram atitude e não teve barreira nenhuma aqui que poderia impedir eles. Primeiro que eles chegaram, a porta estava cheia, uma multidão ali dentro. Eles subiram no telhado, abriram um buraco e desceram ali o leito na frente do Senhor Jesus. Muitas vezes, a nossa atitude aqui pode mudar a vida de muitos. A nossa oração, a nossa súplica diante do Senhor muda a história das pessoas. E também colocar eles diante do Senhor. Você sabia que a palavra de Deus pode mudar a vida das pessoas? Mas todo mundo aí fora conhece. Não, meu amado. A Bíblia diz que como eles vão crer se não tem quem prega? Como crerão se alguém não for enviado para pregar essa palavra? Aqui fica muito claro, no versículo 20, vendo a fé que eles tinham, disse Jesus: os seus pecados estão perdoados. A fé de quem? Era somente do paralítico? Não, meus amados. A fé daqueles que quer ver a mudança na vida daqueles que nós amamos. Eu preciso de ter uma atitude. Como que eu quero que você receba agora a cura aonde você está me vendo e me ouvindo? Através dessa palavra. Aqueles moços tomaram atitude. Nós estamos num tempo que precisamos tomar atitude sobre a nossa família. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Mas crer não é somente falar, eu preciso de ter atitude. enviar essa mensagem a eles. A minha história da minha vida é uma coisa muito linda. Quando eu fui para a igreja, logo eu me batizei
E no dia do meu batismo eu tive ali uma palavra poderosa sobre a minha vida. Quando eu levantei a cabeça da água, ouvi o pastor que me batizou dizendo: olha, Deus manda te dizer que vai te usar na obra dele. E quando nós saímos ali daquela piscina, ali daquela água, eu perguntei para ele, para quem que era aquela palavra? Ele me disse: olha, se você ouviu é para você. Eu falei: ei, pastor, talvez o senhor falou para a pessoa errada. Eu não conheço de Bíblia, não decoro um versículo nem nada. Ele só me deu uma palavra dizendo: isso não é comigo. Se Deus mandou falar, é para você. E ele ainda me disse uma coisa: vou te dar um conselho, compra uma Bíblia e estuda. Você sabe o que eu fiz? Comprei uma Bíblia e entrei nela de capa a capa, dia e noite. E ali Deus começa a mudar a minha história e a história da minha família. A minha mãezinha tinha 80 anos de idade e eu chegava todos os dias e falava para ela do grande amor de Jesus. Ela falava para mim: não, meu filho, fica da maneira que você quer, eu estou bem do jeito que a sua vozinha era. E um dia eu fui para a igreja e orei muito a Deus, falei: mas que pregador sou eu, Senhor? Que nem a minha mãezinha ainda não acredita em mim. 2 dias depois eu voltei da igreja, Deus me deu uma estratégia. Eu chegava, sentava com ela assim num sofá desse, pegava a Bíblia e lia para ela trecho dos evangelhos. E eu sempre olhava para ela e falava: tá vendo, mãezinha, como Jesus te ama? E assim eu fazia continuamente. Quando foi um dia, quando eu voltava da igreja, ela me esperou no portão e disse: você precisa me batizar. Eu falei: mãe, mas só tem que batizar, não é porque eu quero, não. Ela disse: não, é porque eu quero. Você viu que a atitude de levar ela até Jesus mudou a história dela? A palavra de Deus diz claramente que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você tem levado a palavra de Deus na sua família? Ou tem vergonha? Achado que é somente os pastores, os pregadores aí fora, pela televisão, sei lá, de qualquer maneira? Não, meu amado. Essa palavra está junto comigo e com você. Olha aqui, vendo a fé que eles tinham, Jesus viu a fé daqueles homens que levaram o paralítico até ele. E agora, quando eu tomo uma atitude e você toma uma atitude, aí agora é com o Senhor. Eles só tinham o trabalho de descer aquele homem até de frente de Jesus. Talvez eu e você só temos que levar a palavra. Quem convence as pessoas do pecado, do juízo, é o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos estar atentos a isso. Qual que é a minha e a sua atitude em relação ao Evangelho? Ou eu acho que eu não sei pregar e você não sabe pregar? Ei, a palavra diz: fazei discípulos de todos os povos e ensina eles a observar tudo que eu tenho mandado. A palavra é para todos. E isso nós precisamos de entender. Vendo a fé que eles tinham, diz Jesus ao homem: os seus pecados estão perdoados. Olha aqui que coisa linda. Quando nós levamos as pessoas diante do Senhor, é o Senhor que toma aquela pessoa nas suas mãos para mudar a história dele. Como o Senhor mudou a minha história. Um homem pecador que fazia coisas terríveis diante de Deus, e talvez você também faça e ainda não reconheceu que precisa. O que Jesus diz para ele? O seu pecado não, os seus pecados, porque eu e você nessa terra somos pecadores. Mas Jesus não veio para condenar os pecadores, ele veio para salvar. E é isso que ele quer hoje comigo e com você, perdoar os nossos pecados. Ele não diz para aquele homem: olha, o que está te impedindo de andar, que você está aí, é porque você tem um pecado. Ele disse: os seus pecados. A atitude daqueles homens foram lindas. E hoje nós precisamos de ter atitude assim para fazer isso na nossa casa, na nossa família. Levar essas pessoas diante do Senhor. Você pode me perguntar: pastor, mas não tem, hoje Jesus não está. Está aqui a palavra. Você sabe o que diz na palavra do Senhor? Que aonde se encontrar 2 ou mais reunidos no meu nome, quando você pegar essa palavra, Jesus está junto para levar e fazer a cura, a libertação e a salvação. Basta você crer, ter vontade de entender tudo isso. A atitude deles ali mudaram a história daquele homem. Vendo os fariseus e os mestres da lei, começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecado a não ser Deus? As pessoas podem até te dizer: isso não adianta. Você não tem que escutar o mundo, você tem que escutar a Deus. A palavra diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Observa bem, quem vai mudar a história é o Senhor Jesus. Não sou eu nem você, mas nós temos que crer que Deus vai fazer a diferença na nossa família e na nossa casa. E Jesus, sabendo que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Talvez nós pensamos: será que vai adiantar? Por que nós pensamos isso?
A atitude é de obedecer a Deus, não a nós. O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Versículo 24 diz assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem, ou seja, Jesus, tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, pega a sua cama e vai para a sua casa. Que atitude maravilhosa daqueles moços! Que atitude maravilhosa são aqueles que têm coragem de levar as boas novas, aqueles que estão oprimidos, que estão sofrendo, que estão aí decadentes na vida, porque não tem Jesus. Se Ele estiver comigo e com você, a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Vai acabar meus problemas? Não, meu amado. Mas Jesus vai estar com você para lutar por você e fazer você mais do que vencedor pelo poder da palavra de Deus. Aqueles homens tiveram atitude. Quem sabe essa palavra vai te trazer atitude. Não tenha medo de anunciar a Cristo. Quem convence as pessoas é a palavra, não sou eu e nem você. Mas tem que ter alguém para levar eles diante do Senhor. Jesus ali, muitas pessoas estavam falando. E outra coisa, eram pessoas que conheciam bem as Escrituras. Quem é esse? Eu vou te perguntar uma coisa. Quem é Jesus na sua vida? Quem que você acha que Jesus é para mim e para você? A palavra diz: conhecereis a verdade, que a verdade te libertará. A verdade da palavra de Deus. Talvez hoje nós estamos vivendo um tempo que muitos têm se acovardado. Está achando que não adianta mais, não tem saída. Não. Deus está no controle de tudo, então vou deixar. Ei, meu amado, se aquele povo não tivesse tido aquela atitude, aqueles moços, de levar aquele paralítico, ele ainda estava enfermo, ele não teria sido curado. E às vezes nós nos acovardamos. Cuidado. O Senhor Jesus diz que se eu e você negar Ele, Ele também pode nos negar diante do Pai. Mas eu não estou negando Jesus. Tá. Nós conhecemos a grandeza de Deus, nós sabemos que Ele é. Não é pelo seu jeito, não é pela sua liturgia, não é pelo conteúdo das suas palavras que você vai convencer ninguém. Quem convence é essa palavra. E nisso nós precisamos de estar ligados. Lembra disso? A minha atitude mudou a história da minha mãezinha e da minha família. Não importa o que eu fui no passado. Talvez hoje eu ainda encontro muitas pessoas e olha para mim e diz: mas você? Sou eu. Agora eu estou liberto e hoje eu tenho uma nova palavra. Você sabia que a Bíblia diz que falarão novas línguas? Não é língua estranha dos anjos, não. Falar uma língua agora do Senhor, levar as boas novas. Lá no Salmo 1 diz que não é para nós sentar na roda dos escarnecedores. Você não precisa estar contando piada para ninguém para fazer eles rir, para agradar eles, não. Nós precisamos de levar a salvação, a cura e a libertação. Essa é a atitude que Deus quer de mim e de você hoje, na nossa casa, na nossa família. Talvez nos lares se reúne para fazer churrasco, comemorar tanta coisa e não tem anunciado a palavra que cura, que salva, que liberta. Nós precisamos. Eu preciso. Você precisa. A atitude daqueles moços, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: os seus pecados estão perdoados. Pela minha e a sua fé, Deus muda a história de milhões e milhões de pessoas. Por isso essa palavra está chegando a você. Pega aí atitude. Talvez você não queira pregar no início, manda essa mensagem para alguém que você ama. Manda essa mensagem para alguém que você quer que ela seja curada e seja liberta. E eu vou orar com você agora. Feche os seus olhos aí. Altíssimo e soberano e eterno Deus, em cuja presença nós nos encontramos. Eu sei que são muitos, centenas, que vão me ouvir e vão me ver agora através desse vídeo. Que essas palavras sejam penetrantes na mente e no coração de cada um deles. Que nós venhamos ter atitude de anunciar, de levar, Senhor, essas pessoas até a Tua palavra. Porque é a Tua palavra que pode mudar a história de todos. E eu te peço agora, Senhor, entra nesses lares, nessas famílias, muda a história, quebra toda a artimanha do inimigo sobre a vida deles, para derramar uma vitória, uma bênção especial sobre essas casas, sobre essas famílias. Eu estou te pedindo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus amados?